E o Fórum Desenvolve Londrina apresenta um estudo realizado no ano passado que focou em comunidades vulneráveis. O Fórum Desenvolve Londrina apresentou na manhã de hoje os estudos elaborados no ano passado na cidade, que fazem parte do Manual de Indicadores de Desenvolvimento de Londrina. A pesquisa foi de percepção da população sobre a cidade e também do Caderno de Estudos de 2022. O 16º estudo da entidade analisou o trabalho e a renda para londrinenses em situação de vulnerabilidade. O coordenador do grupo, Paulo Sendim, ele comentou sobre o estudo e o que foi constatado. O nosso foco foi estudar a questão da desigualdade, da vulnerabilidade de algumas regiões, e é claro, nessas regiões das pessoas em Londrina. Então, o que a gente fez durante esse ano todo de 2022, né, foi uma série de palestras em que especialistas nesse assunto e pessoas com grande vivência também no assunto aqui de Londrina nos informaram como é que se desenrola essa situação na cidade, e a gente tentou, a partir dessas informações e das análises que os membros do fórum fazem a partir de cada palestra, a partir dessas análises, a gente está sugerindo uma série de ações possíveis de serem desenvolvidas tanto pelo poder público, em termos de políticas públicas, como eventualmente por empresas, entidades privadas. E dentro dessas análises do grupo, Pedro explica que foi constatado que o problema de vulnerabilidade social está espalhado por toda a cidade. Olha, é difícil de localizar, porque essa é uma situação generalizada, digamos, da periferia de Londrina, né? Essa periferia, ela se localiza em praticamente todas as regiões, de uma forma mais forte ou não, mas se localiza. Tradicionalmente, sempre se falou na periferia da região norte, né, da cidade, mas você tem situações muito semelhantes em outras áreas da cidade, na região sul. Praticamente qualquer ponto da periferia, você vai achar, vai encontrar algum tipo de vulnerabilidade. Então, não dá para localizar. Eu acho que o problema, em termos de periferia, é bastante generalizado. O responsável pelo estudo destacou que existe hoje em Londrina mais de 30 mil famílias em situação de extrema pobreza, em números absolutos. Isso representa uma cidade do porte de Arapongas, por exemplo, em situação de vulnerabilidade social. Uma Arapongas de pobreza ou qualquer coisa desse nível. E é também o reflexo, quer dizer, não é uma questão só brasileira, só londrinense. Se você pega no Brasil, você tem a distribuição aí de Bolsa Família, também um número muito grande, né? A pretensão do governo hoje de distribuição de Bolsa Família é em torno de 22 milhões de bolsas. Ou seja, isso também se extrapolar um pouco para o número de pessoas, e não só de Bolsa Família, que com certeza é maior, nós vamos ter aí uns 80, 100 milhões, ou talvez um pouco menos, de pessoas, digamos, merecedoras por algum motivo da Bolsa Família. Então, é uma situação generalizada no Brasil. Provavelmente Londrina está numa situação um pouco melhor que outras regiões do país, mas assim mesmo é algo muito importante para a cidade. E o coordenador da pesquisa destacou que o grupo, que está debruçado sobre os estudos que serão realizados agora em 2023, vão focar em indicadores da cidade, que serão relativos ao crescimento das atividades empresariais no município de Londrina. Então, para este ano, agora 2023, o nosso tema é o desenvolvimento empresarial. Então, nós vamos retomar o que nós discutimos em 2008, porque a gente chegou à conclusão que muita coisa ainda precisa ser feita para garantir um maior desenvolvimento para Londrina. Em termos mesmo de comparação com outras cidades do Paraná, a gente ainda tem tido uma expansão empresarial e principalmente expansão industrial muito menor do que outras cidades. Então, nós temos que retomar o que discutimos em 2008 para ver como é que nós atualizamos aquele estudo e concebemos novas propostas.
O Fórum Desenvolve Londrina é uma entidade não governamental que foi criada em 2005 e é formada por 38 instituições representativas de Londrina que tem o objetivo conjunto de examinar soluções comunitárias em prol do desenvolvimento sustentável. Chama a atenção esses números que a própria assistência social vinha trazendo ao longo do tempo e reforçados, então, pela pesquisa. Cerca de 30 mil famílias em situação de extrema pobreza. Pensar que Londrina é uma cidade rica, ainda tem gente que passa fome, que almoça sem saber se vai conseguir jantar. É estarrecedor esse tipo de informação, né, Raquel? Pois é, a gente já tem esse sinal de alerta ligado já faz algum tempo, né? Que a gente já tinha um mapeamento aí de pessoas que estão na linha da pobreza, agora em extrema pobreza. Outro fato interessante, né? Não bom, mas que também chama atenção, é que não é em uma região, porque antes falavam assim, é lá em tal região que isso acontece. Não, está espalhado pela cidade toda, né? Agora, o importante nesse momento é a gente entender quais são as políticas públicas, o que a prefeitura ou até mesmo o governo do estado tem disponível para pensar nessas famílias, para reverter essa situação. Não só com ajuda, né, como a gente tem o Bolsa Família, mas também com estrutura para emprego, para desenvolvimento, né, para que essas pessoas sejam atendidas de uma forma adequada. É muito importante a Bolsa Família, mas ela não vai suprir todas as necessidades dessas famílias, né? E é preciso realmente um trabalho forte aí, mesmo que seja pensando a médio, a longo prazo, ele precisa começar e entender o que está sendo feito de imediato, né? Porque aqui não tem jeito, a gente já tem a sociedade ajudando bastante, a gente sabe que tem grupos muito importantes, Londrina é uma cidade muito solidária, então a gente tem grupos de igrejas, grupos independentes, todos eles trabalhando para ajudar muito essas famílias, mas a gente precisa também de um trabalho forte aí da interface da prefeitura para solucionar o problema, para buscar essa solução, né? Com certeza.